Bom dia, pessoas. E aí, como estamos? Tudo certo? Hoje nós estamos iniciando o terceiro ciclo, tá? E aí, nossa aulinha de hoje é sobre cone. Então, olha só, seguinte. Cone é um sólido geométrico que faz parte dos estudos da geometria espacial, que é o conteúdo que nós estávamos vendo lá no segundo ciclo. Ele possui uma base circular, formada por segmentos de reta que tem uma extremidade num vértice em comum. Além disso, o cone possui a altura, caracterizada pela distância do vértice do cone ao plano da base. A base do cone é um círculo, certo? E aí, nesse círculo, aqui a gente tem o raio, que é do centro da circunferência até um ponto nessa circunferência. A altura do cone é do vértice aqui, ó, em cima, até o centro da circunferência. E esses ladinhos aqui, essas retas que formam o cone, juntamente com a base, chamam-se geratriz, tá? Então, as duas chamam-se geratriz. Beleza. O cone possui os seguintes elementos na sua formação. Então, é o raio da base, a geratriz, o vértice e a altura. Lembrando que o vértice é esse pontinho aqui, ó. Tá bom? No dia a dia, o que nós temos o cone? O cone de trânsito, aquele que um monte de gente rouba por aí, né? Temos a casquinha de sorvete e temos o temaki, que é uma comida japonesa, né? Para quem gosta aí, sabe do que eu tô falando. Agora, nós vamos fazer os cálculos, né? Primeiro, a gente vai calcular o volume do cone. Como a gente calcula o volume do cone? Vai ser 1/3 do π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Pessoal, esquecer de colocar a unidade de medida. Se for centímetros, o volume é dado em centímetros cúbicos. Se for metros, metros cúbicos. Se for milímetros, milímetros cúbicos, certo? Aqui eu tenho um desenho do cone. Eu pegasse uma tesourinha e cortasse aqui, ó. Aí, o que eu faço? Aí ficou esse daqui, um setor circular, e aqui ficou o círculo, certo? Essa voltinha aqui, ó, essa meia voltinha, é a mesma volta do comprimento da circunferência, ok? Lembrando que o raio é a metade do diâmetro, tá? Não se esqueçam disso. Aí aqui, para calcular a área total, eu tenho que somar essa área aqui com essa daqui. Então, eu tenho que somar a área do setor circular com a área da base. Então, aqui a área lateral, certo? Que vai ser π vezes o raio vezes a geratriz. E a área da base, que é um círculo, é πr ao quadrado. A área total é dada pela soma da área da base mais a área lateral. Então, a área da base é o quê? πr ao quadrado, mais a área lateral, que é π vezes o raio vezes a geratriz. Beleza, se eu for juntar isso daqui e colocar em evidência, o que aparece nas duas parcelas aqui, ó? Parcela dividida pelo sinal de mais, né? Uma parcela, duas parcelas. Então, aparece o π e o r. Então, eu vou colocar esse πr em evidência. π em evidência, abro parêntese, aí aqui sobrou um raio, mas aqui sobrou a geratriz. Então, a área total é π vezes o raio, vezes o raio mais geratriz. Lembrando que você resolve isso aqui primeiro, né? Olha o exemplo. Um cone possui diâmetro da base medindo 20 centímetros, a geratriz 16 centímetros e a altura igual a 12 centímetros. Determinar a área total e o volume. Pessoas, como o diâmetro é de um ponto na circunferência até outro ponto na circunferência, passando pelo centro, certo? Então, quer dizer o quê? Que o diâmetro é 2 vezes o raio. Se o diâmetro é 2 vezes o raio, o diâmetro aqui é 20, o raio vai ser 10 centímetros. Para calcular a área total, eu tenho a formulazinha. πr vezes o raio mais a geratriz. Aí, substituindo. O π, 3,14, vezes o raio, que é 10,
abre parênteses, o raio que é 10 mais a geratriz que é 16. Aí eu fiz 3,14 vezes 10 dá 31,4. É só andar uma casa com a vírgula para a direita. Aí eu resolvo o que está aqui dentro, que é 10 mais 16, 26. Aí ficou 31,4 vezes 26. Dá 816,4. Não esquecendo aqui, ó, da unidade de medida, certo? Como aqui é centímetros e é área, então é centímetros quadrados. Então, a área total é 816,4 centímetros quadrados. E o volume? A fórmula, 1/3 vezes o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Substituindo, 1/3 vezes o π, que é 3,14, o raio, a gente já sabe que é 10 ao quadrado, vezes a altura, que é 12. Já fazendo toda essa daqui, ó, 10 ao quadrado eu sei que é 100. Aí multiplica 3,14 vezes 100 vezes 12. Dá 3.768. Aí ficou 1/3 vezes 3.768. Tira esse 3.768 por 3, que o volume vai dar 1.256. Não esquecendo das unidades de medida, aqui é centímetros, como é volume, centímetros cúbicos. Certinho, pessoas? Vão lá fazer a atividade agora. Beijão e até a próxima aula.